Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é meu canal Livros e Afins e eu estou aqui para finalmente fazer o terceiro e último vídeo de Desejados de 2020. A questão é que eu demorei muito para poder fazer esse vídeo, então eu juntei bastante títulos, então eu não posso ficar falando muito, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco e ainda assim eu acho que vai ficar bem grande. Então bora lá aos livros. E o primeiro é Se Não Fosse Você. Não é o filme do Tony Ramos com a Glória Pires. É o livro novo da Colleen Hoover, que é o famigerado Regret You. Ele veio com uma capa totalmente diferente e um título também diferente. Eu fiquei meio, o quê? Eu nem sabia, gente. Juro pra vocês, se eu não visse Colleen Hoover na capa, eu não saberia que era dela. Então, enfim, né? Eu não gostei muito da capa, não, achei meio esquisita. E a questão é que eu já comentei sobre ele no segundo vídeo desse ano. Se você não viu, vai ter linkado aqui os cards, porque eu não vou falar tudo de novo. E da Colleen Hoover também saiu Talvez Agora, que é a continuação de Talvez Um Dia. Sim, um dos meus favoritos da Colleen Hoover, só que não. Então assim, não tá no meu desejado, só tô mostrando aqui, porque eu sei que pode ter alguém que tem interesse, porque né, tem gosto pra tudo nessa vida, cara. Mas é sério. Aparentemente é a continuação direta do primeiro livro, só que a gente vai ver também o ponto de vista da melhor personagem do livro, que é a namorada do Wright. Então, achei interessante isso, mas isso significa que eu quero ler? Não, porque passar raiva com um, beleza, passar raiva com dois é burrice minha, então tô de boas. O próximo livro é Amor e Sorte, da Jenna Evans Welch. Que emoção, Brasil! Sim, saiu no Brasil. Eu até me sinto meio constrangida, porque eu também tinha falado sobre ele no segundo vídeo Desejados. E lá eu fiz um desabafo falando, ai, não vai chegar no Brasil? E aí, pouco tempo depois eu vi que o livro chegou no Brasil, gente. Fiquei muito feliz, porque era um livro que eu queria muito ler. E agora que saiu esse, é muito provável que também saia o terceiro. E eu vou ficar muito feliz com essa trilogia na minha estante, porque parece ser muito fofinho. Eu sei que tem muita gente que não tá gostando muito desse segundo livro, mas ainda assim, obviamente, eu quero ler pra tirar minhas próprias conclusões. E às vezes também é expectativa, né? Vou tentar não ir com expectativa também. Nesse, como eu tinha dito no segundo vídeo também, é sobre a história da melhor amiga da Lina, que é a Ed, alguma coisa assim, não lembro certo. Que ela vai pra Irlanda pra poder ir pro casamento da tia dela, alguma coisa assim. E ela briga com o irmão por causa que ele sabe do negócio do segredo dela. Tem a ver com o ex-namorado dela, ela tá com o coração partido, ela conhece outro carinha lá. Eles vão tentar fazer as pazes, só que eles estão tretando, e olha que ela é muito próxima do irmão. Parece ser um livro muito fofinho. O próximo livro é Terra Americana, da Janine Cummins. Essa sinopse é bem interessante. Nele a gente vai acompanhar essa família mexicana que tem uma vida normal até que ela é assassinada e só sobrevive uma mulher e uma criança, porque o marido dela fez uma matéria falando sobre o chefão de um cartel de drogas e ele quis se vingar da família dele. E aí, por estar sendo caçada, ela tem que fugir com a criança para os Estados Unidos e tentar imigrar, né, tipo, clandestinamente, né? Então parece um livro bem interessante e pesado. O próximo livro é Cadê Meu Herói, da Victoria Vantien, que é a mesma autora de Um Amor de Cinema, então eu fiquei bem interessada por causa disso, porque a capa dele é bem sem graça, mas enfim. Nele a gente acompanha essa mulher que ela ama os anos 80, mas ela tá meio estagnada na vida dela, as coisas não mudam, não dá nada certo, ela vai ter que mudar o lugar que ela tem uma lojinha. É aí que eu acho que esse livro é aquele tipo de história de amadurecimento, de crescimento pessoal, porque os amigos dela vão tentar fazer uma intervenção para que ela mude, sabe, saia da forma que ela tá vivendo, porque ela não tá indo pra frente e tal. Então, parece um livro interessante. O próximo é O Som do Nosso Coração, da Emma Cooper. Esse é um sinopse interessante porque é sobre uma mãe que depois que ela sofre um acidente, ela começa a ter umas atitudes esquisitas. Ela começa a cantar bem alto e dançar e fazer coreografias quando ela fica muito nervosa. E é sempre alguma música relacionada com o que está acontecendo. Então os filhos dela morrem de vergonha. Ela tem um casal de filhos, um adolescente que sofre bullying na escola, uma menina que é tipo uma gêniazinha que não tá lidando com o fato de que o marido dela simplesmente abandonou eles já há 11 anos. Então, quando a filha dela encontra num site de desaparecidos um perfil que bate com o pai dela, ela tem que tentar ajudar a filha dela e tentar lidar com os vários problemas dela. Então, parece um livro bem emocionante, bem bonitinho e tem uma capa muito fofa. O próximo é o famigerado Eleanor e Gray, da Brittany C. Cherry.
A mesma autora de Senhor Denis e mais um monte de livro que já foi lançado no Brasil desde então. E a questão é que ele parece bem interessante, apesar de ser bem clichê, pelo que eu vi pessoas falando, mas eu não tenho problema com livros clichês, desde que ele seja bem escrito. Mas enfim, nesse a gente acompanha uma menina que ela é bem introvertida e ela faz amizade com um dos caras mais populares da escola, do time de basquete, não, de futebol, alguma coisa assim. E aí que, ao contrário do que a gente possa imaginar, ele é um cara bem legal. E eles acabam se apaixonando, tem toda aquela coisa. Ele ajudou muito ela, porque ela passa por um momento bem difícil. Mas com o tempo eles acabam perdendo o contato. E aí se passa vários anos, eles se reencontram. E agora é a vez dela ajudar ele, porque ele tá passando por um momento muito complicado também. E aí parecia aquele livro bem clichê, mas bem fofinho. Então fiquei bem curiosa. O próximo é Um Lugar Só Nosso, da Marine Go. Tem uma capa linda, mas que eu acabei esquecendo de falar aqui no canal, porque afinal se perdeu no meio de tantos lançamentos, né, gente? Mas enfim, esse parece ser muito fofinho, mas sobre uma menina que é uma idol de K-pop, que ela é super novinha e ela tá meio em dúvida se ela fez a escolha certa e tal. A gente sabe como é que funciona, né? Essa indústria é bem complicada. Mas aí ela tá lá em Hong Kong, ela sai à noite e acaba encontrando esse cara e fazendo amizade com ele, tendo uma noite super legal. Só que a questão é que ele é um paparazzi e ela não sabe disso. E aí quando ele descobre quem ela é, ele fica naquele dilema. Será que ele faz uma matéria? Afinal é um puta furo? Ou não? Porque afinal ela ficaria muito decepcionada com ele. Então parece ser muito fofinho. O próximo livro também tem a ver com K-pop. É Eu Nasci Pra Brilhar, da Lila Lee. E esse é interessante porque a gente vai acompanhar uma personagem que ela é gorda, mas ela ama dançar e cantar, e ela é super talentosa. Mas as pessoas vivem sendo gordofóbicas com ela e falando que ela nunca vai conseguir porque ela é gorda e ninguém quer ver uma menina gorda dançando, cantando, não sei o quê. Ainda mais dentro da indústria do K-pop, que a gente sabe que as pessoas têm que ser muito magras para conseguir serem idols. Até de um jeito que dá um pouco de agonia, né? Porque as meninas são bem magrinhas assim. E aí ela tem que batalhar para conseguir mostrar que ela pode ser sim uma idol de K-pop, apesar de ser gorda e que isso não é um problema, não sei o que. Parece um livro incrível, eu já imagino que eu vou adorar. O próximo livro é Cartas para Marte, da Nick Stone. E esse é na mesma pegada do Acho que Você Semeia, da Andy Thomas, então eu fiquei bem curiosa. Nele a gente vai acompanhar esse garoto que ele tem uma vida perfeita, sabe? Ele estuda numa boa escola, a mãe é amorosa, tem um melhor amigo incrível. Até que ele vai ser parado por um policial quando ele tenta ajudar a amiga dele, ou ex-namorada, alguma coisa assim, que tá bêbada. E ele sai tirando conclusões precipitadas e tenta agredir ele e tal. E aí ele percebe por que isso tá acontecendo. Porque é a primeira vez que ele percebe que as pessoas vão tratar ele diferente por ele ser negro, sabe? Independente de quem ele seja e do quão certinho ele seja na vida dele. Então parece um livro incrível. Falando em livros sobre personagens negros, o próximo é Na Corda Bamba, da Kylie Reid. Esse me chamou bastante atenção, fiquei bem curiosa. Nele a gente vai acompanhar essa menina, que ela é negra e ela é babá de uma criança branca. E eis que num determinado dia ela tá no mercadinho com a menina, de boas, fazendo uma horinha, enquanto a chefe dela tá precisando que ela fique com a menina, enfim. Só que acontece, o segurança vem pra cima dela dizendo que ela sequestrou a menina e ela tenta explicar, mas ele não quer ouvir. E aí começa a ter um tumulto, tem gente gravando vídeo e não sei o que. Até que o pai da menina chega lá pra tentar acudir ela. E a mãe da menina fica assim, horrorizada com esse tipo de acontecimento, porque ela tem todo um grupo sobre empoderamento feminino, alguma coisa assim. E ela tenta ajudar a menina, mesmo que a menina não quer ser ajudada. Ela quer só esquecer essa situação e viver a vida dela. Ela tá atrás de oportunidades, ela não quer, né, aparecer na mídia dessa forma. Mas a mulher tenta ajudar, mesmo que ela não tenha pedido, e aí a gente já vê, né? Porque às vezes tentando ajudar as pessoas mais atrapalha do que tudo. Então, parece um livro bem interessante. O próximo livro é Herdeiros do Mar, da Marilyn Brett. E ele se passa durante a Segunda Guerra, quando tá tendo a ocupação japonesa na Coreia. Nele a gente acompanha uma menina coreana, que ela mora numa comunidade bem simples, e ela é muito honrada, porque ela é uma mergulhadora, que é uma profissão muito perigosa, mas que traz bastante lucro e ajuda a sustentar toda a comunidade. Então, ela tem muito orgulho do que ela é. E ela é muito apegada à irmã mais nova. Só que acontece uma situação e para salvar a irmã, ela acaba sendo sequestrada por um soldado japonês e levada para um bordel para servir de mulher de consolo, como elas eram chamadas naquela época. Então parece um livro muito pesado, mas muito importante, porque
A gente acaba se prendendo na história da Segunda Guerra sobre o olhar do alemão, o olhar do judeu. A gente acaba esquecendo que a Segunda Guerra afetou muitos países. E tem muitas histórias e narrativas que a gente não conhece, né? Ainda mais porque, por se tratar da Coreia do Sul, que é um lugar totalmente diferente, assim, a gente acaba não tendo acesso. Então parece uma história muito interessante, sabe? Eu fiquei bem curiosa. O próximo livro é Depois que Tudo Acabou, da Jennifer Brown, que é a mesma autora de Amor Amargo, A Lista do Ódio, enfim. Fiquei muito curiosa com esse livro, porque eu nunca li nenhum livro que tratasse do mesmo tema. Nele a gente acompanha essa menina que ela sempre gostou de tempestades, porque ela mora numa cidade que tem vários desastres, assim. E eis que acontece um tornado e ela perde tudo e acaba sendo enviada para morar com uns parentes que ela nem tem intimidade, sabe? E nem conhece direito. Então a gente vai acompanhar ela lidando com tudo isso e parece uma história muito interessante. O próximo é a Árvore dos Desejos, da Catherine Applegate. Que sobrenome legal, né? Applegate. Mas enfim. Esse livro tem uma capa maravilhosa. Eu olhei e pensei, meu Deus, que perfeição. Que árvore linda. Eu amo capa que tem árvore, porque eu amo árvores, né? Então eu já sou um pouco suspeita. Mas enfim, quando eu vi do que se tratava, eu fiquei ainda mais curiosa. Nele a gente acompanha essa árvore que é centenária e as pessoas vivem amarrando fitinhas, não sei o que, fazendo pedidos pra ela, mas ela não se mete na vida dos humanos. O que acontece? Chega uma família nova nessa cidade e ela percebe que essa menina é muito triste, e aí ela faz um pedido lá pra árvore e ela acaba decidindo ajudar essa garota. E parece ser um livro tão fofinho, gente, sério, porque é uma fábula, né? Então é na mesma pegada que Flora Hem, provavelmente. Então eu fiquei muito curiosa. O próximo livro é Sete Dias Juntos, da Francesca Hornak. Nele a gente acompanha uma família que é composta pela mãe, pelo pai e pelas duas filhas. E eis que a filha mais velha, ela é médica. Ela tá voltando da África porque ela precisa ficar de quarentena durante uma semana, porque ela estava combatendo um vírus super perigoso, então ela não pode ficar em contato com outras pessoas enquanto eles não veem se ela tá, né, com essa doença e tal. Então ela tem que ficar, né, esses 7 dias com a família dela. Só que eles não são muito próximos. A mãe tá super empolgada, mas o pai vive recluso no escritório. A irmã só tá preocupada com o casamento e as próprias futilidades. E ela ainda tá muito transtornada por tudo que ela viu, por tudo que ela passou. Que lá ela viu extrema pobreza e agora ela tá vivendo uma vida de luxo e ela fica se perguntando. E aí, o que ela faz sobre isso? Então, parece ser um livro muito interessante, porque muitas pessoas que leu falou que a gente se sente muito próximo dos personagens, porque eles são muito humanos, e eu gosto de histórias assim. E eles passam durante o Natal. Então eu fiquei tipo, olha, um livro natalino que parece bem interessante e profundo, de certa forma. O próximo é Reality Boy, da A.S. King. E eu fiquei muito surpresa, porque eu tava no Instagram, quando eu vi a propaganda desse livro, eu falei, quê? Fui até dar uma olhada, porque eu pensei que fosse a edição em inglês, porque já faz muito tempo que esse livro foi lançado e ele nunca veio pro Brasil, gente. Eu lembro quando o Vitor do Geek Freak falou sobre ele há muitos anos atrás, quando ele tava obcecado por S. King, e eu fiquei muito curiosa, mas eu já tinha desistido, achei que não fosse bem mesmo, e do nada ele foi lançado. Fiquei assim, chocada. Mas enfim, nele a gente vai comer esse garoto, que quando era criança, os pais dele colocou ele num reality show, e ele foi visto como um garoto problema, sabe? Super atentado, explosivo, meio doidão. Só que aí ele cresce e continua com essa forma, mesmo que ele tenha mudado, as pessoas continuam com esse preconceito em relação a ele. Só que aí, depois que ele conheceu uma garota, ela mostra pra ele que ele é o que ele é e não o que as pessoas imaginam que ele seja. Então, parece um livro muito legal e eu fiquei bem curiosa. O próximo livro é Depois do Sim, da Taylor Jenkins Reid, que é uma autora que quase ninguém conhece, né? Só que não. Eles vão acompanhar um casal que tá junto há 11 anos, mas que percebe que eles já não estão muito felizes, então eles vão ter que fazer alguma coisa sobre isso. E é basicamente isso que eu sei, porque eu não vi muitas pessoas falando sobre o livro, mas quem eu vi falando gostou bastante. Então eu fiquei bem curiosa. Essa autora, eu não sei ainda qual vai ser o primeiro livro dela que eu vou ler, mas já tenho muitas opções, né? Porque nesse meu tempo já saiu bastante coisa dela. Então, enfim. O próximo livro é A Troca, da Beth O'Leary, que é a mesma autora de Teto para Dois. Eu tô super ansiosa pra ler ele, porque ele parece ser muito fofinho. Nele a gente acompanha uma neta e uma avó.
A neta tá tentando lidar com o luto porque ela perdeu a irmã dela, não tá conseguindo lidar muito bem com isso. Ela tem um surto no trabalho e a chefe dela acaba brigando ela a tirar um tempo em casa porque ela é muito workaholic. E aí que ela conversa com a avó dela e a avó dela fala pra ela se trocar de lugar. E a avó vai morar em Londres, no apartamento dela com os amigos dela. E ela vai morar na casa da avó dela, numa cidadezinha pequena. Porque a avó quer conhecer pessoas novas, sabe? Ela quer arrumar um namoradinho e tal. Ai, meu Deus. E aí ela precisa desse tempo, né? Ela precisa colocar a cabeça no lugar. Então, elas mudam de ambiente. E parece ser muito fofinho, gente, sério. Eu sou uma pessoa mais ou menos pra falar. Eu gosto de livros que tem idosos, ou crianças, ou cachorrinhos, ou... Enfim, coisas assim. Então, eu acho que eu vou amar. O último livro que eu vou comentar nesse vídeo é A Livraria dos Achados e Perdidos, da Susan Wicks. Esse livro eu vi lá na Amazon, achei a capa fofinha e cliquei para poder dar uma olhada do que se tratava e simplesmente fiquei muito curiosa. Nele a gente vai acompanhar essa menina que ela tem uma vida super de boas, estável e bem pacata, do jeito que ela gosta. Só que acontece, ela acaba herdando a livraria da mãe dela e o avô dela, que tá super debilitado, pede para ela salvar a livraria. E ela fica naquela situação, para fazer os gostos dela, ela vai, muda de cidade, vai ajudar o avô e vai tentar salvar a livraria que tá quase falindo. Então, nesse meio tempo, ela acaba conhecendo o cara que a mãe dela contratou para poder reformar a livraria. E ela vai acabar se descobrindo nesse meio do caminho, porque parece aquele tipo de história de crescimento pessoal, sabe? Desenvolvimento, que a personagem acaba sendo colocada na situação e ela pensa que a vida dela era muito boa, aí ela vê que não era tão boa assim. Ai, eu amo histórias assim, é clichê, mas é tão gostoso de acompanhar. Então eu já fiquei muito curiosa, e eu sei que eu falei muito curiosa várias vezes nesse vídeo. Desculpa, mas o que eu posso fazer? Eu fiquei... É a vida. Agora vamos para os mangás. O primeiro é Joy Second, da Etsuko, que é a continuação de Joy, então não posso falar muito. Mas lembra que eu tinha comentado, acho que foi também no segundo vídeo Desejados, que foi anunciado, pois então já até saiu. Eu tô morrendo de vontade de ler, parece ser muito fofinho, se for tão bom quanto o primeiro vai ser incrível. Então eu não vou falar sobre o que se trata porque é uma continuação, né? Mas se você não leu Joy, leia porque é um BL muito amorzinho. O segundo é Grama, da Kensuke Kendrick Kim. Prometo falar o nome da autora errado, mas enfim, ignorem. Ele é uma biografia dessa senhora que já foi uma mulher de conforto durante a Segunda Guerra. Então é uma história real, de alguém que passou realmente por isso. E parece ser muito bonito, triste, delicado, porque falam que a autora, ela conta uma história tão pesada, mas ao mesmo tempo ela conta de uma forma muito bonita, sabe? Muito poética. Então não fica aquela coisa pra chocar. Então eu tô muito, muito curiosa. Eu acho que de todos os títulos da Pipoca Nanquim, esse foi o que mais me chamou a atenção até hoje. Então eu pretendo adquirir o mais próximo possível, porque realmente eu fiquei morrendo de vontade de ler. O próximo é Spy vs Family, do Tatsuya Endo. A questão é que esse mangá só saiu 2 volumes aqui no Brasil, mas eu vi muita gente falando bem desse mangá. Fiquei bem curiosa. E ele já tá até esgotado de tão que ele tá sendo comentado. Conta a história desse cara, que ele é um espião. E ele é designado para uma missão, só que para isso precisa de uma família. Então ele acaba adotando uma criança e arrumando uma mulher para poder fazer um casamento ali de aparências, pelo que eu entendi. Só que a questão é que ele não sabe que a menina que ele adota lementes e a mulher que ele faz esse esquema é uma assassina. Então assim, né? Que família, não é mesmo? Uma família tradicional japonesa. Ai, meu Deus, parece ser muito divertido. Eu tô vendo muita gente falando que é engraçado. Então, eu queria ler. Espero que saia um anime, pelo menos. Eu imagino que vai, né? Porque tá sendo super comentado esse mangá. E ele tá saindo super lá no Japão também. O próximo eu vou ter que ler, porque o nome é gigante. I Sold My Life for 10,000 Yen Pen Year. Volume 1, 2 e 3. Do Sugaru Miyake e do Soichi Taguchi. Ou da, não sei. E a questão é que esse mangá desse título gigantesco saiu os 3 volumes de uma vez pela JBC. Então por isso que eu já falei 1, 2 e 3. E tem capas lindas, gente. Eu amei as capas desse mangá. Porém, o título poderia ter traduzido, já que é tão grande assim. E é um trava-língua do caramba, né? Mas enfim, fiquei curiosa porque parece ser uma história bem melancólica sobre esse cara que ele tá sem grana, então ele decide vender o resto dos dias dele por 300 mil ienes. Então a gente vai acompanhar os últimos 3 meses de vida dele. E é isso aí. Uau. Triste, né? Complicado. Já fiquei curiosa, porque eu adoro essas histórias assim, meio dramáticas. Aquelas. O próximo é The Flower Pot,
da Amanda Freitas. Que sim é minha xará e sim é brasileira, então o mangá é nacional. O que me deixa muito empolgada porque ele tem um traço lindo, ele é totalmente colorido. Só que aí eu vi o preço e fiquei tipo, pois é, porque ele é impresso por demanda. O que significa que eles imprimem quando você compra. Então eu compro um, eles vão lá imprimir e me mandam. E isso torna a impressão cara, o que torna o mangá, no final das contas, caro. E aí eu fiquei tipo, putz, JBC, você lança um mangá nacional BL e tal, mas aí você lança dessa forma, complicado. Pelo que eu entendi é sobre um menino que ele se apaixona pelo outro menino que ajuda a avó dele numa floricultura. A sinopse, ela é bem, assim, rasinha, então não dá pra saber muito sobre a história, mas parece fofinho. Porém, só Deus sabe quando eu vou comprar um mangá, porque ele é caro, entendeu? Então, mal dou conta de comprar os mangás mais baratos, entre aspas. Enfim. E por último, mas não menos importante, recado a Adolf do Osamu Tezuka. Que sim, é aquele mangá super bem falado, que é um clássico dos mangás, não sei o quê. E nele já acompanha 3 Adolfs. Inclusive, um deles é o Adolf Hitler. E então esse passa durante a Segunda Guerra, tem toda aquela coisa e tal. Eu não sei dizer muito sobre a história, porque eu não sei muito sobre a história. É um mangá que eu tenho curiosidade, com certeza. Ele só é 2 volumes, porque tá sendo lançado naqueles formatos big, de mais de 600 páginas. Só que sim, é caro, né, gente? Então também só Deus sabe quando eu vou adquirir. E eis que rolou toda uma polêmica em relação a esse mangá, porque num diálogo lá de um personagem X, que nem é principal, eles colocaram na tradução que ele tem história que tinha leto. E aí as pessoas caíram matando. Como que pode estragar uma obra do Osamu Tezuka? Sendo que não estragou, porque esse mangá é um relançamento. Então a primeira vez que foi lançado foi pela Conrad, daí estavam comparando. Só que assim, gente, é o mesmo significado, dá no mesmo, entendeu? Ele só mudou porque ia ficar mais engraçado, eu acho. E as pessoas levou como, nossa, um atentado, tá falando sobre política, não sei o que. E eu fiquei, meu Deus, que exagero, sabe? Eu acho que o problema não tá no mangá, tá no ser humano mesmo. Então, deixar de comprar uma obra do Osamu Tezuka só por causa de uma frase de um personagem X, que nem foi o Adolf Hitler que falou isso, foi um personagem X lá da história e que não muda em nada na história. As pessoas são muito exageradas, sério. O mundo tá muito chato. De quadrinhos só tem um pra poder comentar, que é o Laura Jean Vive Terminando Comigo, da Mariko Tamaki e da Rosemary Valério Ocônio. Enfim, tive que ler porque o nome do quadrinho é grande, o nome dessa autora é difícil de lembrar, enfim. Esse parece ser muito fofo, eu amei a capa. E não fofo, né? Porque eu acho que não deve ser fofo, não. É sobre essa menina que ela namora a Laura Jean, não é Laura Jean, não confundo. E eis que ela tá num relacionamento meio bosta, porque a menina é linda, popular, não sei o que, mas ela é meio babaca com ela, e vai terminando com ela, e ela vai voltando pra menina, e os amigos não entendem porque ela faz isso. Então eu acho que é um quadrinho que vai falar sobre relacionamento abusivo. Só que dessa vez, no lugar de ser entre um cara e uma menina, é entre 2 garotas, mostrando que relacionamentos problemáticos têm dependência entre casais héteros ou homo. Então, enfim, fiquei bem curiosa. E eu achei tão fofa a capinha e o traço. Aquela. E esse título, gente, é impossível não ler Lara Jean, né? É impossível. Hoje eu vou comentar sobre o livro que não foi lançado no Brasil, mas eu quero muito ler. O primeiro tenho certeza que não vai ser lançado, mas eu quis colocar aqui só pra poder saber que ele existe. Aquelas. Que é o I Love So Much, da Sarah Kuhn. Esse eu vi num vídeo da Mel, do Twitch Mel. Ela mostrou ela lendo, tem uma capa super fofa, parece uma história muito gostosinha. Lá na sinopse fala que é pra quem gostou dos livros da Jenny Han e da Keiza West. Então eu fiquei... Mas aí não vai rolar, gente, tenho certeza, infelizmente. É sobre essa menina que ela gosta muito de moda, e ela faz próprias roupas, ela modifica as roupas dos amigos também, e tal, ela é super estilosa. Só que a mãe dela não apoia esse sonho dela, né? Ela vive brigando. E aí quando ela recebe o convite dos avós pra poder ir pro Japão, pra Kyoto, e num feriado e tal, ela decide ir pra poder dar uma fugida da mãe dela, já que as coisas andam sustentáveis na casa dela, né? E aí ela vai pro Japão, conhecer um pouco da cultura e tudo mais, ela fica meio perdida, porque afinal ela não conhece, né? Então ela acaba conhecendo o carinha e parece ser muito fofo, muito sobre amadurecimento. Eu gosto muito de histórias assim. O próximo é Red Bones, da Colleen Hoover.
que inclusive tem no Kindle Unlimited. Então, se você assina e lê inglês, fica aí a dica. Eu não leio inglês, então choremos. Mas enfim, a questão é que eu não entendi direito do que se trata, mas basicamente é sobre essa menina. Se não me engano, a mãe dela é drogada. E aí depois ela acaba tendo que morar com o pai dela durante o tempo antes de ir pra faculdade, conhece um carinha e coisas e tal. Então, eu não sei direito, mas parece ser muito legal. Eu vi muita gente falando bem e eu fiquei bem curiosa. Eu acho que logo mais chega no Brasil, mais tardar ano que vem, porque já saiu vários livros esse ano da autora, então não duvido nada que ano que vem saia logo esse daí. E é isso aí. O próximo livro que eu vi muita gente falando bem, que é o Clap When You Land, da Elizabeth Acevedo. Parece que é brasileira, né? Elizabeth Acevedo. Mas enfim, esse é sobre duas irmãs, porque assim, uma é da República Dominicana e a outra é dos Estados Unidos. E é isso que elas têm o mesmo pai, só que elas não sabem, porque ele tem duas famílias. E aí depois do acidente de avião que ele morre, elas acabam descobrindo a existência uma da outra. Olha, veja só. Então parece uma história muito interessante. Espero que ele venha logo mais pro Brasil, gente, porque é daquela mesma autora de A Poeta X, que foi um livro que eu vi muita gente falando bem. Então vamos torcer pra que venha logo pro Brasil, porque eu tô muito curiosa. Sério, preciso. E por último, mas o mais importante, tem que falar sobre dois livros que eu fiquei com vontade de ler por causa da Maíra do Alabama, que ela falou demais sobre, que é o When Deeply Meet Rich e o There's Something About Sweetie. When Deeply Meet Rich virou uma série da Netflix que é Matching Perfeito, que eu amei. Eu não sei se tá sendo muito fiel, porque pela sinopse não dá pra saber, mas eu amei a série, eu comentei sobre no Diário da Leitura de novembro. Se você não viu, veja lá, porque lá eu falo melhor. Mas eu amei a série, e eu não sei se ele vai sair no Brasil, porque, enfim, a série não tá sendo comentada. Eu tinha essa esperança de que se a série fizesse sucesso, o livro saísse aqui, mas agora eu não sei mais. É a mesma história da série, né? É uma menina que ela não quer casar, e a mãe dela quer que ela case. E aí esse garoto se interessa por ela, e a mãe dela acaba detonando ele nesse curso, porque ele também vai fazer o mesmo curso, e daí eles vão se conhecer e vai se apaixonar, ou não, porque a menina não tem interesse, mas ele tem, e aí eles viram amigos, e basicamente é isso. Agora não sei se é igual a série, porque a série tem outros personagens, né? Acho que provavelmente talvez seja diferente ou não, não tem como saber só pela sinopse, né? E o outro que é o There's Something About Sweetie. Parece ser muito legal, porque é sobre uma menina que ela é gorda, mas ela é uma atleta e ela tá de boas com o corpo dela, mas a família fica fazendo gordofobia, porque ai, você não vai casar, ninguém vai te querer porque você é gorda, não sei o que, né? E aí ela fica puta por causa disso. E aí, como esse garoto pediu pra família dele pra arrumar uma mulher pra ele, porque ele tá com o coração partido, porque terminou com outra namorada dele, eles arrumam ela, só que a mãe dela não quer concordar, só que ela quer mostrar pra família dela que ela pode sim ter um namoradinho e as pessoas vão gostar dela, independente de ser gordo ou não. Então parece ser um livro muito fofo e muito gostosinho de ler, os dois. E eu queria muito ler, mas eu não sei se vai chegar no Brasil. Então vamos só torcer, né, pra que chegue. Mas enfim, já falei demais, tô ficando sem voz até. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e quiser acompanhar os próximos vídeos. Comente o que quiser e não esquece de clicar no sininho pra receber todas as notificações. E é isso aí, muitos beijos e tchau!